Olá, gente. Daqui a pouquinho eu vou no dentista, então eu vou estar respondendo umas 10 perguntinhas aqui sobre o que é intercessão. Então vamos lá. O que é ser um intercessor? É se colocar na brecha por alguém, apresentar aquela pessoa, situação ou necessidade diante de Deus em oração. A intercessão é algo magnífico. Não tenho certeza que é um chamado de Deus. Não é para todos, mas tem pessoas que têm necessidade de estar orando e Deus, ele chama essas pessoas específicas para ser um intercessor. A segunda pergunta tá aqui, ó. Todo cristão pode interceder? Sim, todo cristão pode e deve orar por outras pessoas. A intercessão faz parte da nossa vida com Deus. Então, todos nós temos o chamado de orar e interceder por pessoas. Mas um intercessor verdadeiramente é tipo um ministério pastoral. É algo que Deus chama, que Deus capacita, que Deus coloca uma unção. E intercessor é um pouco diferente, né? É aquilo, eu acredito assim que o intercessor, ele é escolhido por Deus, não é o ministério que eu escolho. Tipo, vou fazer parte do ministério de louvor, vou fazer parte do ministério de dança, vou fazer parte num outro ministério. Eu acredito que intercessão é que Deus coloca aquilo em você. Preciso sentir alguma coisa para interceder? Não, às vezes você sente um forte desejo de orar, mas outras vezes simplesmente decide obedecer e orar. Intercessão também é obediência. Como saber por que devo orar? Peça direção ao Espírito Santo. Muitas vezes Deus coloca uma pessoa ou situação no seu coração justamente para você apresentá-la em oração. Posso interceder por alguém, nem alguém que nem sabe que estou orando? Claro, a oração não depende da pessoa saber. Você está levando aquela causa diante de Deus. Intercessor precisa orar muitas horas por dia? Não, é sobre a quantidade de horas, mas sobre relacionamento, constância e disponibilização para estar diante de Deus. Essa parte aqui é mais assim sobre você estar, né, em obediência, está cumprindo as promessas de Deus, né? Tem que vigiar, tem que orar, tem que estar conectado com Deus o tempo todo. É claro que a gente também, né, falha e erra, mas a gente precisa estar ali, conectado com Deus. Porque algumas orações parecem demorar para serem respondidas? Porque Deus trabalha no tempo dele. Nem sempre a demora significa ausência de respostas. Continue confiando e perseverando em oração. Muitas vezes a gente quer, né, orar hoje e acontecer amanhã. Mas nem sempre assim, tudo é no tempo de Deus. Deus faz exatamente da forma que nós precisamos. E às vezes a gente ora por algo achando que é uma bênção, que vai ser uma bênção na nossa vida, desejando muito aquilo, e depois não é. Então, Deus conhece a gente, faz tudo no tempo que tem que ser feito. Interceder é só pedir coisas para Deus? Não. Também é adorar, agradecer, pedir direção, clamar, confessar e apresentar pessoas e situações diante do Senhor. Como começar a ser um intercessor? Comece com o que você tem. Separe os minutos, escolha pessoas e situações
para apresentar a Deus e seja constante. Qual é o maior segredo da intercessão? Permanecer perto de Deus. Antes de querer saber tudo sobre a batalha, precisamos escolher quem está no controle dela. Uma pessoa pode gerar bastante comentários. Como saber se Deus está me chamando para intercessão? Quando você começa a ter um desejo constante de orar por pessoas e situações, sente peso por determinadas causas e busca cada vez mais estar na presença de Deus. Mas o principal é buscar confirmação e direção do próprio Senhor. Uma coisinha rapidinha que aconteceu comigo no Ministério de Intercessão foi que quando eu fui para a igreja, tinha uma pastora, o nome dela é Luzinete, ela faleceu. Ela tinha um dom de visão e eu sempre tive uma conexão com Deus. Eu sempre saía no quintal, olhava para cima desde criança, falava com Deus. E Deus sempre me deu visões, desde os meus 5 anos de idade. E Deus sempre confiou em mim, na minha família, um ministério de visão, de sonhos proféticos. Então, quando eu entrei na igreja e essa pastora me chamou para um ministério de intercessão, eu falei que eu não queria, que isso era de pastores. E ela falou que ela iria orar, porque Deus já tinha mostrado a ela que eu fazeria parte do ministério. E eu fiquei um tempo na igreja, indo, e eu não queria aceitar aquilo para mim. E eu acabei continuando indo nos cultos, e cada culto Deus vai ministrando, vai falando com a gente vai se moldando, né? Tirando aquelas coisas ruins do ser humano, de não aceitar, de não querer, de ver as coisas de uma forma que Deus não aprova. E aí ela me chamou mais uma vez, eu já estava quebrantada e eu aceitei ir. E fazem 11 anos que eu estou no Ministério de Intercessão. Deus tem me capacitado cada vez mais. E é um ministério, é aquilo lá, não era algo que eu queria, mas era algo que Deus tinha para mim. É um ministério muito bonito, mas é um ministério muito forte, que a gente precisa vigiar, precisa orar. Eu preciso voltar a buscar como eu buscava antes. Hoje em dia eu não tô 100% do que eu já fui, confesso para vocês, mas eu vou fazer tudo aquilo que Deus me chamou para fazer. Estou aqui, né, fazendo esses vídeos rápidos, simplesmente uma leitura, mas vou fazer vídeos curtos sobre intercessão, porque é aquilo que Deus me chamou. Aí, qualquer coisinha, a gente vai fazendo mais vídeos.